Olá, eu sou o Marcos Valério XR, dia 16 de julho de 2020 e prosseguindo essa série, hoje eu trago um exemplo mais concreto de como que a subversão do conceito de racismo terminou se resultando no absoluto contrário do que uma campanha contra o racismo deveria ser. Bem, eu publiquei em novembro de 2017 uma entrevista de César Benjamin, o secretário de Educação do Rio na época, que relata que em 1990 ele participou de uma reunião na sede da Fundação Ford, no Rio de Janeiro, onde ele testemunhou um projeto deliberado de substituir as percepções nacionais a respeito das questões raciais pelo modelo norte-americano. Inclusive foi dito explicitamente que eles tinham uma verba de 15 milhões de dólares para provar que o Brasil era racista e que eles só financiariam projetos sociais se eles tivessem esse viés racial que eles colocavam. Entenda-se, provar que o Brasil era racista não é dizer isso que todo mundo sempre soube. É transformar a percepção da questão racial do Brasil como ela é aqui pela percepção norte-americana. É trocar o modelo de segregação brasileiro pelo norte-americano. Veja bem, esse negócio de dizer que o Brasil tem um mito da democracia racial, isso é um mito do mito. A gente tem um mito do mito de que nós acreditamos em democracia racial, porque no fundo ninguém nunca acreditou nessa bobagem. Pode até servir como uma propaganda para inglês ver, mas é coisa que você diz sabendo que é mentira. A gente sabe perfeitamente que há uma desigualdade violenta entre negros e não negros, e inclusive diretamente gradativa no sentido da miscigenação. Ou seja, quanto mais branqueado em termos de miscigenação, maior a possibilidade de alguém ter uma condição socioeconômica melhor. Isso já foi amplamente explicado nos vídeos anteriores. E isso todo mundo sabe. Mas uma coisa que também todo mundo soube, e que esse processo de substituição da mentalidade brasileira pela norte-americana se esforçou em falsificar e conseguiu em grande medida, é que todo mundo sempre soube que esse preconceito tem como base uma questão fundamentalmente econômica. Quando existe uma série de valores, de estereótipos que se direciona contra a população negra, é principalmente pelo pressuposto de que ela é mais pobre. Porque se você sabe de antemão que numa determinada situação aquelas pessoas negras são ricas, são abastadas, são poderosas, todas as atitudes desaparecem. Salvo em casos muito especiais, onde talvez, normalmente envolvendo questões de mentalidade não brasileira. Mas normalmente é assim, porque a humanidade tem uma sensibilidade muito clara para as relações de poder. Todo mundo reconhece o poder, todo mundo se submete ao poder, todo mundo tem instintivamente a advertência impressa de que você não desafia diretamente o poder. Se você sabe que a pessoa está numa situação tal, posição de poder maior, você não a confronta diretamente, você a respeita. Isso é espontâneo. E é por isso que se manifestam dessas formas esses preconceitos raciais, porque há o pressuposto de que as pessoas não estão em condição de poder. E o que ocorreu foi que essa obviedade, que evidentemente para melhorar a situação racial do Brasil pressupõe você fornecer melhores condições econômicas para a maioria das pessoas, essa obviedade foi sendo sistematicamente massacrada para ser substituída por uma falsificação de que o fundamento desse preconceito, na verdade, é pura e simplesmente fenotípico, ou seja, visual. É porque a pessoa tem a pele negra, então... E o que eu demonstrei exaustivamente ao longo desses vídeos? Que o racismo não é fundamentado na aparência física da pessoa, não é aparentado na questão fisiológica de você ter uma pele de uma cor, uma feição, um cabelo de uma determinada forma. Ele se baseia no fato de que nós associamos àquela raça uma tradição cultural que nós consideramos reprovável, em geral inferior. É aquele velho exemplo que eu vou até tornar ali bastante recorrente. Se quando os primeiros europeus chegassem na África, se deparassem com Wakanda, né, aquela civilização
tecnológica super avançada lá do filme do Pantera Negra, não existiria essa noção de que negro é uma raça inferior, porque teria demonstrado, por meios culturais, uma primazia cultural. Mas, como quiseram as forças históricas, as forças ambientais, que houvesse essa diferença cultural de adaptação ao ambiente, que num determinado contexto histórico favoreceu tecnologicamente os brancos, e nesse determinado contexto histórico, em vários outros momentos históricos foi ao contrário. Mas nesse contexto, naquele momento, período colonial moderno, os brancos estavam, os europeus, em condição de superioridade técnica, então gerou todo esse processo e essa associação meio que indelével da inferioridade das demais raças. E é isso que se transmite, não é pelo fato de ter uma pele negra. E é isso que se tenta falsificar, é isso que se tenta impedir, ou melhor, se tenta remover a capacidade do brasileiro tem de saber isso, de sempre saber isso. Nós sempre tivemos um desafio de superar essas questões raciais, e a nossa resposta a esse desafio, durante a maior parte do tempo, foi o processo de miscigenação. Claro, não é suficiente, é uma série de questões que têm que ser trazidas à consciência, a gente tem que lidar com essa questão, mas ao importar uma visão estrangeira mal intencionada, a gente não só sabota esse processo gradativo e histórico de diluição dessa estrutura de segregação racial, e a gente a reafirma, a gente a reintensifica. Entre outras coisas, dessa interessantíssima entrevista de César Benjamin, que eu vou linkar, evidentemente, está o fato de que se disseminaram mentiras deslavadas a respeito do comportamento brasileiro, a ponto de dizer daquela atriz global, globista, Thaís Araújo, que está andando na calçada, alguém vê o filho dela, a pessoa muda de calçada. Pelo amor de Deus, essa coisa assim que todo mundo sabe que isso é mentira. Mas começa a se repetir, começa a se impor. Hoje eu vejo até infográfico disso, colocando aí em grandes portais de mídia. E o racismo do Brasil não funciona assim, a gente sabe muito bem disso. Claro que tem casos excepcionais. Agora, para você ver a gravidade dessa situação, a gente deixou se pautar tanto pela mentalidade norte-americana, que agora até as nossas reações passionais sobre o fato são determinados direto dos Estados Unidos. A gente sabe muito bem que praticamente todo dia são assassinados negros no Brasil, com todo esse contexto racial envolvido, todo esse contexto de desigualdade. Existem inúmeros casos que a gente poderia jogar na mídia para causar uma enorme indignação. E apenas por um acaso, recentemente, teve um assassinato de uma mulher negra que é bem parecido com aquele do George Floyd lá nos Estados Unidos. Mas precisou morrer um negro norte-americano para que a gente pegue a praga do movimento que foi criado lá, o Black Lives Matter, e importe para cá, traduzindo, e faça todo o processo de combate ao racismo pautado pela mentalidade norte-americana. E isso é racismo. É o pressuposto de que nós devemos submeter o nosso modo de pensar, o nosso modo de viver, ao modo de pensar norte-americano. É o pressuposto que Estados Unidos é superior ao Brasil e que nós devemos não só imitá-los, mas obedecê-los, aceitar o modo como eles colocam as coisas. E hoje, 30 anos depois dessa fatídica reunião mencionada aí do César Benjamin, esse processo de falsificação sistemática, que é o principal responsável, por exemplo, pelo sistema de cotas, que por si é de uma incapacidade total, ou seja, ele só foi salvo por uma ideia brasileira, que foi o ProUni. O ProUni tem uma eficiência inegável em aliviar essa questão. E foi o ProUni que salvou o pouco que funciona do sistema de cotas. O sistema de cotas em si é uma ideia importada dos Estados Unidos, completamente inútil. Que eu já falo isso há muito tempo, desde que surgiu. Inclusive eu estive no centro dessa discussão lá na UNB. Eu fui aluno, por sinal, do principal pivô da questão do sistema de cotas no Brasil, que foi o professor Ari, que foi vítima realmente de um racismo, e ele se tornou um dos principais militantes, por isso ajudou a implementar isso lá na UNB, e eu conversei muito com ele sobre isso. Pois bem, esse processo, após 30 anos, conseguiu um grande sucesso em falsificar essa percepção, e hoje a totalidade dos ativistas racialistas no Brasil pensam com a cabeça
de ativista norte-americano. Eles não conseguem ver a realidade da questão racial brasileira como ela é. Eles veem uma ficção. E o pior, meu amigo, essa mesma mentalidade que vem dos Estados Unidos nem sequer foi desenvolvida pela comunidade negra norte-americana. Porque o verdadeiro combate ao racismo nos Estados Unidos é Martin Luther King, meu amigo. É Malcolm X, que tem vieses completamente diferentes. Malcolm X é alguém que ativamente invertiu o racismo. Ele é considerado o homem negro superior ao homem branco. E com bons argumentos, por sinal. Não, mas não é isso. Esse antirracismo norte-americano é o racismo criado pelos brancos, ditados pelas fundações. Fundação Rockefeller, Fundação Ford, essas fundações controladas pela elite do capital para controlar toda essa narrativa. Isso não funcionou lá também, meu Deus do céu. Isso está lá, correndo lá há 60, 70 anos. O que aconteceu? Acabou o racismo nos Estados Unidos? Porcaria nenhuma. Você vai numa prisão, a maioria esmagadora dos prisioneiros são negros. Apesar da população negra norte-americana ser muito menor que proporcionalmente muito menor que a brasileira. Aí você tem Obama na presidência, você tem Colin Powell como secretário do Estado-Maior das Forças Armadas, você teve Condoleezza Rice como secretária de Estado norte-americana, mas essa elitezinha negra, que na verdade sempre existiu lá, que cria essa representatividade, não afeta em absolutamente nada a estrutura de segregação racial do país, que é pior que a brasileira. E é isso que nós estamos tentando imitar no Brasil. Por meio de uma horda de militantes imbecis que incorporou esse racismo escancarado no seu combate fajuto à questão racial e que só vai piorar o quadro da situação brasileira, legitimando a máxima do dividir para conquistar. Como é que você fragmenta, enfraquece uma sociedade e a torna mais vulnerável à invasão cultural ou mesmo física? Dividindo, estimulando um conflito interno em vez de permitir que ela se unifique. Pelo contrário, você cria uma segregação. A segregação racial no Brasil existe, mas ela tem uma gradação. Ela tem um mecanismo de contenção que evita que ela se agrave muito, que é o processo miscigenatório. E aí me vem esse pessoal para sabotar esse sistema de contenção e incitar e agravar a situação por uma postura efetivamente racista em nome do antirracismo. Não vou me alongar muito, eu espero finalizar essa questão no próximo vídeo. Mas assim, recapitule todo o conteúdo que foi desenvolvido anteriormente. É um tema muito complicado, um tema bastante complexo, mas espero que ao longo desses vídeos eu tenha conseguido esclarecer algumas coisas. Pelo menos que a questão racial não é uma questão de aparência, é uma questão de cultura. E para isso a distinção entre etnia e raça antropológica, que é dominante nas ciências sociais e não foi incorporado por essa militância, que é fortemente influenciada pelas ciências culturais, pois é, essa distinção é crucial. Ela nos ajuda a entender uma série de coisas e que hoje o que se faz basicamente é imitar o mesmo modelo de segregação essencialmente racista da Idade Moderna, só que com outros nomes, com outras disposições. A mentalidade racista primordial, aquela que instituiu a segregação mais grave, é o que está sendo replicada pela militância antirracista que nós temos hoje. Sou Marcos Valério XR, hoje é o dia 16 de julho de 2020. Obrigado por sua atenção.